Feliz sábado. É bom poder estar quase concluindo a semana. Quero agradecer a você que pôde estar aqui, ou que você veio algumas noites, mas se esforçou para estar. E se você veio hoje pela primeira noite, porque por alguma razão, trabalho, faculdades, ou descanso mesmo, que bom que você veio também para louvar a Deus. Amém? Hoje nós falaremos sobre a eficácia do resgate. Ao longo da semana falamos sobre a temática do resgate em várias perspectivas, e hoje falaremos como ela é eficiente. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, oremos ao Senhor. Muito obrigado por termos a Tua palavra em nossas mãos, Senhor. Podemos ouvir a Tua voz e perceber o agir do Teu Espírito em nosso meio. Suplicamos que o mesmo fale ao nosso coração, nos ajude a entender a Sua vontade e nos fortaleça para decidir e para cumpri-la. Nós nos colocamos em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós pensamos em relação ao resgate, às vezes nós não nos percebemos o esforço que a pessoa está fazendo para resgatar. Vai ter um curso de resgate básico que os desbravadores vão participar, aqueles que são da direção do distrito, da região, na verdade, a mesma coisa, né? Distrito da região, falando sobre o resgate básico, e lá vai falar sobre como salvar uma pessoa na água, por exemplo. É um cuidado muito delicado, porque se você salvar alguém que está se afogando, você pode também se afogar. Então, cada detalhe do salvamento ele é muito singular. E quando nós pensamos em Cristo, na eficácia do que Ele fez, às vezes não lembramos que Ele também fez sacrifícios para nós. E um deles está escrito aqui, a partir do versículo 7 do Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler então? Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E o verso 12 completa: por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa cena que nós olhamos aqui é uma cena muito curiosa, né, por várias razões. A primeira delas é porque houve guerra no céu, né? Essa temática de que no céu houve uma batalha, para nós é um pouco desconhecida. Por quê? Porque quando nós falamos de guerra, numa perspectiva humana, nós pensamos em mísseis, em armas bélicas, em armas de fogo. Só que quando nós falamos de anjos, o que seria uma guerra angelical? Obviamente não é uma guerra com armas, como nós estamos acostumados a ver. Mas o que seria? Eles usavam pólvora? É óbvio que não. Mas o que poderíamos entender então? O que é que foi a guerra no céu? A palavra peleja, que está aqui, é a palavra grega polemos, que a palavra polêmica é derivada de polemos, também como peleja ou guerra. Ellen White fala que houve guerra no céu, mas ela não chega a dar um pouco mais de clareza sobre como foi essa guerra. Foi mais uma guerra fria do que uma guerra física. E nesse momento, a palavra grega, ela nos dá a entender um pouco mais do significado da guerra. Não uma guerra física, afinal, como você poderia entender, em um lugar onde Deus está, haver uma guerra física? É algo que não há muita lógica nisso.
Então a palavra grega polemos, que é a palavra peleja que está aqui, que também é para polêmica, nos dá a entender de que, na verdade, não foi uma guerra física, mas uma guerra de interesses. E o verso seguinte, o verso 10, explica assim: e foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, uma guerra de polêmicas e de interesses é muito mais compreensiva do que uma guerra física num ambiente celestial, que não há lógica, né? Não há sentido para isso. Ainda mais quando falarmos de armas, né, de espadas, são coisas humanas, não são coisas divinas, celestiais, angelicais. E nesse momento, a gente se encontra com uma frase que é o seguinte: Satanás foi atirado para a terra, com ele os anjos, e houve do céu uma grande voz dizendo: hoje veio a salvação. A pergunta é: Satanás ele foi expulso do céu logo após o seu pecado? Sim, após seu pecado manifesto, declarado, ele foi então expulso com aqueles que o aceitaram. E o livro História da Redenção, ele dá um pouco mais de detalhe, dizendo que ele foi em mundos não caídos para tentá-los também. Falhando isso, ele veio à Terra, e quando Deus cria o ser humano, ele teve ciúmes e mais uma vez ele tentou fazer com que Adão e Eva falhassem. Pode passar? Volta isso aqui. Só que quando nós percebemos que Cristo ele é o vencedor, às vezes nos esquecemos do seguinte: a expulsão de Lúcifer não foi apenas física no céu. Lúcifer ele ainda tinha acesso às regiões celestiais. Quando nós paramos para entender o capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 12, nós percebemos que o capítulo 12 ele explica duas expulsões. A primeira expulsão foi a expulsão física, ou seja, lá não era mais o lugar de Lúcifer, muito menos dos anjos que haviam rejeitado, porque o pecado não está alinhado com Deus. Então, onde Deus está, o pecado não pode habitar. Mas a segunda expulsão, a sua definitiva, foi a expulsão moral. Por quê? Porque antes da cruz, o caráter de Deus ainda estava em jogo. Então, para todos os mundos não caídos, para nós também, Deus ainda poderia ser injusto. Por quê? Porque ele ainda não tinha cumprido sua promessa. Ou seja, o diabo havia dito: olha, Deus não é tão justo assim como você pensa, como você imagina. Ele criou vocês, mas ele dirige vocês de uma maneira muito hostil. E o diabo então acusou os anjos, e nós conhecemos a história. Mas quando ele morre na cruz... Ok, estou só apontando mesmo, mas obrigado pela iniciativa. Pode voltar. Quando ele morre na cruz, o argumento de que Deus ele é injusto cai por terra. Porque ali estava declarado não apenas na sua morte, mas o formato da sua morte declarou a sua integridade. Porque ele não apenas morreu, mas ele morreu sem pecado. Então isso fez toda a diferença para Jesus. Porque além de sacrificar-se, ele ainda se sacrificou sob as mesmas condições que eu e você estamos. Ou seja, sendo tentado como eu e você foi tentado, ele não pecou, ou seja, ele é justo. E nesse momento, Lúcifer não tinha nenhum tipo de argumento físico nem moral para ir para o céu, ou não havia mais espaço definitivo. E aí fica explicado por que o texto fala em seguida que o diabo foi vencido por causa do sangue do Cordeiro. Porque, veja, quando o diabo foi expulso do céu, ele ainda não tinha sido vencido pelo sangue do Cordeiro. Ele foi expulso por uma questão de autoridade e porque Deus é santo. Pelo menos na perspectiva divina. O universo não havia estado convicto de que Deus é justo, mas quando ele morre, aí está provado para todos de que ele é justo. Até a cruz, Lúcifer tinha algum tipo de poder, mas quando você para entender que na terra, Satanás ele agora cria um tipo de exército, ou de controle, ele reclama a autoridade por causa do pecado que está na terra, a gente pode ter segurança, porque Cristo ele veio reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Lúcifer pôs o caráter de Deus em xeque, e Jesus veio reivindicar
a honestidade, o amor e integridade de Deus. E agora, um exemplo disso é quando ele olha para a mulher adúltera, que nós já havíamos conversado aqui uma noite atrás. Jesus, ele mostrou o caráter de Deus, não apenas cumprindo a misericórdia sem anular a lei de Deus, um equilíbrio fantástico, fazendo a sentença, mas também assumindo a responsabilidade. E quando Cristo, ele morreu na cruz, ele agora pôs em prática o reino da graça que ele tanto falava. Você consegue lembrar de algumas parábolas que ele contou para mostrar que ele queria colocar o reino de Deus na terra? Olha, aqui está uma semente e ela é como o reino dos céus. Aqui está a criança e ela é como o reino dos céus. E ele sempre contava várias ilustrações para mostrar o reino de Deus, contrastando sempre com o reino da terra. E naquele momento Cristo queria propagar para o mundo o reino da graça. Você lembra lá em Lucas 23, se eu não me engano, Lucas 23 ou Lucas 21 mais ou menos, que fala o seguinte, é o último capítulo, que os discípulos eles estavam indo pelo caminho de Emaús, e um deles, quando Cristo apareceu, eles não reconheceram, e eles falaram o seguinte, olha, nós achávamos que Jesus ia colocar o seu reino aqui na terra, nós iríamos ser libertados do jugo de Roma, mas agora ele está morto, já faz 3 dias que ele morreu. Porque a perspectiva dos discípulos, mesmo após 3 anos e meio, era que ele iria colocar um reino político, não um reino salvífico, o reino da graça. E nesse momento agora o poder e o reino, como está aqui em Apocalipse, no versículo 10, fala que a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo está agora colocada. Mas em breve virá o reino da glória, que é onde nós estaremos no período da glorificação que nós vimos ontem. Pode passar? E o Evangelho é a materialização do poder de Deus. A maneira como nós podemos tomar posse desse poder, a maneira como eu posso tomar posse da eficiência do resgate, é através do Evangelho. Mas como assim? A partir do momento que eu deposito a minha fé em Jesus, eu agora materializo em mim e experimento o seu poder, o seu reino, a sua misericórdia. E a sua autoridade também. Pode passar? Pode passar. Mas, embora o sacrifício de Cristo ele seja assim, suficiente para nos salvar, Salmo 91, versículo 1 fala, aquele que habita e descansa à sombra do... A palavra onipotente é a palavra que você conhece, é a palavra El Shaddai. Conhece a palavra Shaddai? A palavra hebraica El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, ou Deus suficiente, ou seja, Ele basta, Ele é o bastante para a gente. E Paulo confirma, olha Senhor, a tua graça me basta, é o suficiente. E nesse momento nós podemos perceber que a salvação, ao mesmo tempo que está disponível para todos, ela não será eficiente em todos, porque nem todos aceitarão. E eles são livres para isso. Você não é penalizado. Eu lembro de um testemunho de um pastor da região sul do Brasil, ele testemunhou no Novo Tempo, falando que ele era satanista. E a sua mãe era adventista na época, né? E ele era satanista. E ele falou algo interessante, olha, minha mãe nunca me disse que eu iria para o inferno porque eu estou seguindo e fazendo o que eu faço. Ela nunca me julgou como adventista e eu como satanista, falando para mim que eu sempre iria me perder. Ela nunca disse isso para mim. Ela sempre mostrou o que ela cria, mas nunca me julgou pelas coisas que eu fazia. Ela foi muito equilibrada nisso. Ela me convidava, falava de Jesus, mas não dizia que eu ia para o inferno porque eu não cria em Deus. Há um equilíbrio muito bonito nisso, porque o nosso papel é apenas falar o Evangelho, pregar o Evangelho, argumentar e tentar o possível, mas julgar que a pessoa A ou B está perdida porque ele não crê, porque deixou de crer, não é nossa função fazer isso. Ele pode ser declarado ateu, satanista, mas não é sua função dizer que ele está perdido. Sua função é ser um colaborador, é ser um agente de salvação. A perdição não é sua função declarar que ele está ou que ele não está. E nesse momento aqui, apesar de que há pessoas que não querem
E haverão pessoas que, olha, eu não quero ser crente. Pronto, eu não quero. É uma escolha dela, sim ou não? E o que nós temos que fazer com isso? Apenas orar. Eu lembro de uma vez que um amigo falou assim, não ora por mim. Eu falei, mas, rapaz, eu quero orar por você. Não, eu não quero que você ore por mim. Eu não quero. Ou seja, a pessoa ela tem escolha disso. Eu não vou forçar a fazer. Eu vou orar para que Deus possa tocar no seu coração, para que ela sinta a necessidade de Jesus. Mas isso não é algo que eu posso fazer, é apenas a oração. Mas Jesus, ele é suficiente para nos salvar e temos que respeitar as pessoas. E às vezes alguém fala assim, olha, eu não quero ir para a igreja. Ou eu não quero conhecer sobre Deus. A gente acha estranho, porque somos cristãos. E a gente sabe do poder de Deus. Só que aquela pessoa, ela pode ter tido uma outra experiência de vida que você não entende. Então quando ela fala assim, olha, eu não quero ir para a igreja, ou eu não quero ser cristão, a gente não consegue perceber, ter a empatia de entender o que é que ela vivenciou para ela chegar até aquela conclusão. Então, antes de condenar alguém que não quer Jesus, vamos tentar entendê-la e investigar o que levou aquela pessoa a dizer não para Jesus. E aí você será um agente muito mais relevante na salvação daquela pessoa. E quando você agora investiga o pecado em si, a origem do mal, nós lemos aquele texto ali de Ezequiel 28:15, mas nós vamos tornar a ler. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, em Ezequiel, por favor. Capítulo 28, versículo 15. Ezequiel está no Antigo Testamento. Se você abrir no meio da Bíblia, você vai achar Salmos, possivelmente. Passa aí Provérbios, Isaías, e você vai achar Ezequiel. Ezequiel 28, versículo 15. Nós vamos ver agora, em detalhes, como que a Bíblia no Antigo Testamento relata a eficiência do resgate de Deus, do resgate que Cristo veio fazer por nós. Ezequiel 28, versículo 15. Amém? Diz o seguinte: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade. Nós já tínhamos conversado há algumas noites atrás de que o pecado, apesar de ter iniciado no céu, não foi o céu que levou Lúcifer a pecar, mas o pecado iniciou aonde? No céu, mas em Lúcifer. Ou seja, não foi culpa do céu, não foi culpa de Deus que o pecado começou a existir. Deus não é culpado do pecado, foi em Lúcifer, nele. E quando você vai para Levítico 16:10, ali existe um ritual do santuário fantástico, que eu quero convidar você a fazer um paralelo em relação agora ao texto de Ezequiel. Levítico 16, versículo 10. Havia um ritual, uma rotina em Israel no passado, que era o seguinte: todo patriarca, todo pai de família, ele era encarregado de levar o seu cordeiro, ou um cabrito, ou um bode, ou um boi, ou algum animal específico para algum tipo de sacrifício. Poderia ser um pássaro, poderia ser um quadrúpede, poderia ser vários animais, dependendo de que sacrifício ele iria fazer. E nesse momento, os pecados das pessoas, como é que elas eram perdoadas se Cristo não havia morrido ainda? Então a pessoa ia ao santuário, o animal era morto, e o sangue do animal era a substituição do sangue da pessoa. Só que esse sangue ele era colocado na cortina do santuário, no véu. E havia um dia no ano que todo aquele sangue era lavado, limpado, e o santuário era purificado, aquele cheiro ruim, desagradável de sangue era tirado. E é interessante que nas 3 partes do santuário, apenas naquele dia, o líder dos sacerdotes ia até o 3º compartimento e fazia o contato com Deus na Shekinah. Só que havia algo interessante nesse ritual do dia da expiação. Olha o que está aqui em Levítico 16, versículo 10. Vamos ler aqui a partir do versículo 7. Versículo 7. Até o 10. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor
e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele, e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Eu sei que talvez você tenha sempre, assim, na leitura, uma leitura rotineira, pensar, não, é um bode, foi morto, é oferta pelo pecado. Então, como já havia uma rotina pedagógica no santuário de matar os animais, você pode até se passar no que está aqui escrito. Mas eu vou chamar a sua atenção agora para algo que talvez você nunca tenha notado. Olha que interessante. O primeiro bode, ele fazia expiação por quem? Pelo pecado do povo. Note, versículo 9. Ao chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor, ele será oferecido por oferta pelo pecado. No primeiro bode está claro aí, a oferta pelo pecado, o que é normal acontecer. Só que o que não é normal é o segundo bode. Preste atenção. Esse bode, ele será apresentado morto, ele será vivo. Primeira coisa estranha aqui, porque o pecado só era perdoado quando o animal era sacrificado, era morto, e ele não morre. Ele não morre. Segunda coisa, ele fará expiação por ele mesmo. Você para e pergunta, mas espera aí, já havia um bode que fazia expiação pelo pecado do povo. Agora vai haver um bode que vai fazer expiação por ele mesmo? Eu pergunto, se um bode estava representando a Cristo, que viria e que morreria por nós, aquele sangue era simbólico, beleza. Mas e o sangue do outro bode era para quê? Você já pensou nisso alguma vez? Como é que um bode faria expiação por ele mesmo se ninguém estava ali representado? Você já pensou nisso? Quando você vai para o hebraico, você entende que bode é esse aqui. Porque a palavra bode emissário, ela não seria a melhor tradução, mas a palavra Azazel. Já ouviu alguma vez a palavra Azazel? A palavra Azazel, sabe o que significa? Demônio do deserto. Então esse bode emissário, ou o bode Azazel, na verdade a palavra Azazel é o nome próprio mesmo. E esse bode era entendido como um demônio do deserto. Por isso que esse bode, ele não era sacrificado. Ele era enviado para o deserto para que ele morresse sozinho. Ele ia morrer em algum momento, mas ninguém mataria ele. Isso faz algum paralelo com alguma outra história? Com que história? Com o milênio. Haverá um momento em que Satanás será abandonado no deserto da terra e viverá ali solitariamente. Esse momento aqui, você tem tipificado duas cenas. Primeiro, o bode para o pecado está representando a Cristo como aquele que haveria de ser morto, sacrificado para nos perdoar os pecados. O bode emissário, ou o bode Azazel, que significa demônio do deserto, ele faria expiação por ele mesmo. Mas por que fazer expiação por ele mesmo? Porque ele mesmo carregaria a sua culpa. Lembra, o bode de cá faria expiação pelo povo, ou seja, substituiria a culpa do povo. Mas o bode de cá não ia carregar a culpa de ninguém, ia carregar a culpa dele mesmo. Ou seja, o inimigo de Deus, Satanás, ele carregará a sua própria culpa. E ali, no dia da expiação, estava determinado o que estaria acontecendo no futuro. Jesus carregaria a minha culpa, ele faria expiação por mim, ele seria aquele que me substituiria na morte, e Satanás e todo aquele que aceitar o que ele prega, o que ele faz, eles mesmos carregarão as culpas deles. Jesus, ele carrega o nosso pecado. Se você aceitar a salvação, ele carrega o seu pecado, carrega a sua culpa. Mas o inimigo carregará a culpa dele. Por isso é um bode que faz expiação por ele mesmo. Porque ele mesmo é o substituto, ele mesmo é o condenado. Só que eu quero ir um pouco mais além nisso.
Nós, como seres humanos, temos necessidades emocionais, necessidades sociais, financeiras e por aí vai. Eu quero dizer para você que Deus, Ele não vai carregar apenas o seu pecado, Ele não está disposto apenas a carregar a sua culpa. Se você for lá no livro de Mateus, no capítulo 11, você vai descobrir que Ele está interessado, além de carregar o seu pecado e a sua culpa, Ele está interessado em carregar o seu fardo. Ele fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque é o quê? Porque é suave, é leve, e aprendam de mim, porque eu sim sou um bom exemplo de você aprender alguma coisa. Ou seja, eu sou manso, eu sou humilde, eu sou suave, eu quero carregar o seu fardo. Eu não quero apenas carregar a sentença que era sua, o meu sacrifício, o resgate que eu venho fazer, não é só carregar a sua sentença, não é só carregar a sua culpa, mas é carregar o seu fardo também, ou seja, suas necessidades emocionais, suas necessidades sociais, físicas, financeiras, Ele quer carregar também. Ou seja, Ele quer nos carregar por completo. E eu vou dizer uma coisa para você. É difícil encontrar alguém que nos entenda. Às vezes você está conversando com uma pessoa e você fala, poxa, eu estou passando por isso, isso e isso. E parece que as pessoas não dão importância aos seus problemas. Ou então você fala assim, nossa, lá em casa eu estou passando por tal problema. Aí o que está ouvindo passa, poxa, mas lá em casa eu também passo por isso. E aí fica brigando um para o outro quem tem mais problema. Mas ninguém se ajuda. É uma competição de quem tem mais problema, mas se ajudar ninguém ajuda. Nós vivemos numa sociedade extremamente individualista e virtual. É complicado você contar seus problemas para alguém. Primeiro, encontrar alguém que você possa contar o seu problema já é difícil. Agora, encontrar alguém que possa ajudá-lo com o seu problema, aí é algo mais complicado ainda. Eu quero apelar a você, suplicar para você, que aqui é uma igreja. A gente sabe que aqui também é um hospital, que aqui entram pessoas que têm problemas e necessidades. Mas eu quero suplicar a você que tenha compaixão pelo seu irmão. Tenha amor pelo seu irmão, em nome de Jesus Cristo. As pessoas estão sofrendo, irmão. Às vezes vivemos tão fechadas no nosso mundo, com tantos planos financeiros, materiais e tantas coisas que a gente quer conquistar, que eu não consigo perceber que o meu irmão está sofrendo do meu lado. Isso é a pior coisa que pode acontecer em uma igreja. Isso não pode acontecer aqui. Vamos aprender a olhar com amor para quem está ao nosso lado. Se alguém vir a você, falar, olha, eu estou precisando disso. Meu irmão, se você também tiver com problema, se abra. Se disponha a ajudar, porque às vezes, quando dedicamos tempo para ajudar os outros, às vezes nós conseguimos resolver com mais facilidade nosso próprio problema. E às vezes percebemos que aquilo que sofremos não é tão grande. Siga o exemplo de Jesus. Ele quer carregar a nossa sentença e quer carregar a nossa culpa, mas Ele também está disposto a carregar o nosso fardo. E está na Bíblia, né? Levai as cargas uns. Eu vou repetir. Levai as cargas uns dos outros. Não coloque só nas mãos de Deus, não, irmão. Não é que Deus não é capaz, não, porque Ele é capaz. Mas às vezes o irmão fala assim, olha fulano, eu estou passando por tal problema. Irmão, eu vou orar por você. Eu vou colocar nas mãos de Deus. Mas as minhas mãos eu não quero nada, viu? Isso é horrível, irmão. Isso não é ser igreja, não. Lá fora a gente pode esperar por isso, mas aqui não. Aqui a gente não pode esperar por isso, não, irmão. Eu sei que somos seres humanos, somos falhos e pecadores, estamos no processo de santificação, mas não é admissível que nós não nos amemos. Eu quero apelar a você que o mesmo sacrifício que Cristo veio fazer por nós também está implícito em mim, ajudar o meu próximo. Quando eu vou para o hebraico, a palavra genérica de pecado, a gente viu aqui também a noite passada sobre algumas palavras de pecado. A palavra genérica de pecado é a palavra hatat. E
resumindo a ideia do pecado, ela significa o seguinte: falha em cumprir o padrão divino. Então, o que é pecado? É falhar em cumprir um padrão divino. Pode ser qualquer padrão, não coma do fruto da árvore, é um padrão que ele escolheu, então se comer é pecado. E nós já havíamos conversado sobre isso, pode passar. Quando Cristo agora, em Hebreus 9:28, olha o que Paulo escreve. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para... Olha só, Cristo, ele se ofereceu para tirar o pecado, ou seja, tirar a culpa, ele transfere a culpa para si. E ele aparecerá uma segunda vez, não para salvar, mas para resgatar. Ou seja, a salvação, ela já deve ser algo da sua rotina. A salvação não é algo novo, a salvação não é algo que acontecerá quando ele voltar. A salvação tem que ser algo que está acontecendo agora na sua vida. Você precisa estar salvo. Se você não espera para a salvação, se você não passa pela experiência da salvação, quando ele vier, você não será salvo. Porque ele não virá para salvar, ele virá para resgatar os que já estão salvos. Pode passar? Jesus, ele veio assumir a nossa responsabilidade, ele veio assumir a nossa culpa. Ele é eficiente, amém? E disso aí nós não temos dúvidas, não temos dúvidas. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, ele tem a autoridade completa, porque na cruz ele recebeu o poder e o reino do nosso Deus. Mas note, antes da cruz, ele já tinha o poder, já tinha o reino. E a autoridade ele já tinha também, porque ele é Deus. Note como ele se submeteu a tamanha humilhação de ter que resgatar uma autoridade que ele mesmo já tinha. Você percebe como Filipenses escreve, como Paulo escreve aos Filipenses: olha, ele não roubou, ele não usurpou o lugar dele, ele foi humilhado. Sendo Deus, ele veio em forma de homem, ou seja, uma autoridade e um poder que ele já tinha, ele abandonou para resgatar somente por amor a você. Que interessante isso, né? E nesse momento, enquanto Lucas canta, Lucas é um cara bonito porque é de família, é porque é meu primo ele. Enquanto Lucas canta, brincadeiras à parte, eu quero que você reflita no quanto Deus quer salvar a sua vida. E no quanto você está disponibilizando espaço para Deus agir em você e operar essa salvação. Por isso, pense e entregue para Ele a sua vida, que Ele tem muito a fazer por você. São muitas as histórias que ouvi, falando sobre a vida de Jesus, milagres incontáveis que não vi, dores que ninguém jamais pôde sentir. Tantos sacrifícios ele fez, renunciou sua vida por amor, nasceu como homem, sendo o próprio Deus, e foi rejeitado pelos seus. Mas de tudo isso que passou, não há gesto de maior valor do que o sacrifício que nos trouxe a luz. O sacrifício lá
feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver um sonho de ter-nos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Ainda penso em tudo em que ouvi. Como pode um homem amar-nos tanto assim, levando em seus ombros meu pecar, assumindo toda a culpa em meu lugar? O que farei para que tudo que Ele fez não seja em vão, mas transforme o coração? O sacrifício feito lá na cruz pra mim agora tenho que retribuir. O sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de ter-nos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. O sacrifício que nos trouxe salvação. Eu vou aceitar, não vou negar. O sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de ter-nos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Amém.
Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nunca esqueça esse verso. O Senhor nos amou quando nós não éramos dignos, e nós ainda não somos dignos. Nunca seremos. Porque um dia decidimos abandoná-lo, mas hoje nós podemos aceitar o sacrifício que Ele fez por mim e por você. E você gostaria de abraçar essa oportunidade? Eu gostaria de fazer um convite especial para você que nos visita, você que é nosso convidado, você que veio aqui a semana inteira e que você ainda não é batizado aqui. Eu poderia ver as mãos de nossos amigos convidados? Poderia ver as mãos? Ok. Eu gostaria de fazer um convite para você especial. Gostaria de orar por você. Você gostaria de oração? Você poderia vir aqui à frente para a gente poder fazer oração juntos? E nos vamos orar todos, mas eu queria fazer uma oração especial por você, para que Deus possa abençoar a sua vida e possa fortalecer a decisão de você estar mais e mais apegado a Deus. Se você tem uma decisão no seu coração, pode vir aqui à frente e vamos juntos orar ao Senhor. Pode subir um pouco mais, que não a câmera não pega, Ele vai brigar comigo. Mas obrigado. Vamos juntos, podem subir aqui à frente. Quero dizer a vocês que obrigado por terem vindo a semana e que Deus está preocupado com vocês para que Ele possa abençoar a vida de vocês. E a igreja pode ficar de pé? Vamos fazer uma oração juntos? Santo Deus, aqui está um pouco dos teus filhos, pessoas que de alguma forma já conhecem a Ti, já ouviram falar do Senhor, talvez até já tiveram um compromisso de alguma forma contigo. Nesse momento nós queremos entregar a vida dessas pessoas que estão aqui à frente nas Tuas mãos. Pedir, Senhor do céu, a Tua bênção. Pedir que o Senhor continue a cuidar de cada uma delas. O Senhor conhece os planos que há no coração desses homens e mulheres que estão aqui ao meu lado. E pedimos apenas que o Senhor permaneça a conduzi-los. Dirige também, Senhor, aqueles que não vieram aqui à frente. E que a Tua igreja, Senhor, permaneça firme aos Teus pés, conscientes de que não foi qualquer preço, mas foi o sangue de Jesus que foi derramado para nos salvar. Nos leve em casa, nos leve para casa na Tua presença, nos dá a Tua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, obrigado, Deus abençoe vocês. E amanhã pela manhã será mais um momento de confraternização, de alegria, de adoração a Deus. E mais uma vez você é convidado para juntos estarmos aqui. Que Deus nos dê uma boa noite e também um bom sábado. Até amanhã. Até daqui a pouco, na verdade, né? Eu tracei o meu caminho, fiz o mapa do destino, abrace com força o sonho.